Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Aqui estou eu mais uma vez, a Prof. Leandra Fonseca, para mais uma aula aí de língua portuguesa. Esta é a continuação da aula sobre os tipos de discurso. Exatamente, se você perdeu a nossa primeira aula, que tristeza, né? Mas não fica assim não, aqui está o link que você pode ir lá, pode assistir e depois volta para cá, combinado? Então, querem aprender mais? Então vem comigo. E então, na nossa aula passada, nós começamos assim a falar sobre os tipos de discurso, que eu trouxe para vocês aí os tipos de discurso: direto, indireto e indireto livre. Então, nós já falamos sobre o discurso indireto e hoje nós vamos falar sobre o quê? Sobre o discurso indireto, exatamente. Então, vamos lá aprender mais um pouco sobre esse tipo de discurso. No discurso indireto, o narrador da história interfere na fala do personagem, preferindo suas palavras. Aqui não encontramos as próprias falas da personagem. E aí, pessoal, vocês notaram alguma diferença aí? Em relação ao outro tipo de discurso, em relação ao discurso direto, tem diferença aí? Professora, não é que tem diferença? Não é que no discurso direto, os próprios personagens que falam, a gente vê que tem as pontuações, tem as aspas, o travessão, que marca aí que é a fala dele. E já no discurso indireto, não. Exatamente, você acertou, você está ligadinho, está de parabéns. Então, meus caros, aqui no discurso indireto, o que acontece? O personagem não tem a sua fala marcada. Aí o narrador diz assim, não, eu prefiro colocar a minha fala, eu vou falar o que aquele personagem queria falar. É mais ou menos assim. O narrador fala tudo aquilo que seria a fala ali do personagem. Então, ele mesmo fala. Então, você percebe que tem alguém falando por aquele personagem. Então, que é, no caso, aí, o narrador. Então, por isso que nós chamamos aí de discurso indireto, porque não tem a forma marcante, lá que você nitidamente percebe, aqui é o personagem que está falando. Como nós usamos lá o texto, o sumiço, nós percebemos lá que havia a fala do chefe, havia a fala também da criança e tinha toda a questão da narração lá. Então, fiquem ligadinhos e aí não percam mais essa dica aí. Coloque na cabecinha de vocês que o discurso indireto não tem a fala assim aparente dos personagens. Muito pelo contrário, quem fala é o narrador. E agora nós vamos estudar mais um pouquinho sobre algumas características. Precisamos estudar as características para termos facilidade em identificar um discurso indireto. O discurso é narrado na terceira pessoa, ele ou ela. Algumas vezes são utilizados os verbos de elocução, por exemplo, falar, responder, perguntar, indagar, declarar e exclamar. Então, nós temos aqui essas duas características aqui primeiras, que o discurso é narrado na terceira pessoa, que é quem? E a terceira pessoa aí? Nós temos ele e ela, não é? Do singular. E do plural, a gente já sabe que é eles e elas. Então, o discurso, ele é narrado aí na terceira pessoa. Então, por isso que não há a aparência lá nítida da fala do personagem. E nós temos também a presença de alguns verbos de locuções, como falar, responder, perguntar e assim outros. Então, outra coisa bem interessante, que não há a utilização do travessão, tá bom? Como a gente sempre via lá que tinha um travessão, lá indicando a fala, já que no discurso indireto, meus caros, não há a presença do travessão. Combinado aí? Entenderam? Eu espero que sim, então vamos para frente. Então, lá na nossa outra aula sobre o discurso direto, nós temos alguns exemplos lá. E esses exemplos eu trouxe para cá, para esse nosso vídeo, só que transformei eles nesse nosso discurso aqui, que é o indireto. Então, acompanhe aí o nosso primeiro exemplo. Os formandos repetiam que iriam cumprir seus deveres e respeitar seus semelhantes com firmeza e honestidade. Outro exemplo.
o réu afirmou que era inocente. O outro, querendo ouvir sua voz, resolveu telefonar, cumprimentou e perguntou quem estava falando. Do outro lado, alguém respondeu ao cumprimento e perguntou com tom de simpatia com quem a pessoa queria falar. Então, vocês notaram aí que esses exemplos aí estão no discurso indireto. Por quê? Porque o narrador, a pessoa que está ali narrando a história, contando a história, ele mesmo está falando. Então, ele pegou as falas do personagem, transformou aí de uma forma que ele mesmo fale aquilo que o personagem queria falar. O exemplo aqui, ó, o réu afirmou que era inocente. Então, aqui, ele está dizendo que o réu tinha afirmado que ele era inocente. Diferente lá do discurso indireto, que tinha o réu afirmou. Aí tinha lá as aspas, né, dos pontinhos aspas, eu sou inocente. Então, você percebe que lá ele mesmo falava. E aqui não, aqui o personagem já fala por ele. E nós temos algo bem interessante agora, que é a transformação do discurso direto para o indireto. E aí? Eu vou te desafiar aqui, viu? Vamos lá exercitar, vamos lá transformar uma frase aí que está no discurso direto para o indireto. Você sabe como fazer? Você sabe? Então vamos lá aprender mais um pouquinho, tá bom? É importante, meus caros, porque esse tipo de transformação, esse tipo aí de questões simples estão presentes aí nas atividades, nas avaliações. Aí a prof coloca lá assim, transforme as frases que estão no discurso direto para o indireto. Ou então, transforme as frases que estão no discurso indireto para o direto. E você que é esperto, tem que ficar ligadinho e saber como fazer. Então vamos lá. Então nós temos aqui o nosso primeiro exemplo. A frase diz assim, preciso sair por alguns instantes. Então aqui nós temos uma frase que a pessoa está falando. Nós temos aí um discurso direto. Então vamos transformar esta frase para o discurso indireto. Como ficaria, será? Ó, preciso sair por alguns instantes. Se você fosse falar isso que alguém te falou, como você ia falar? Como você ia dizer? Nós temos aqui a resposta. Ó como fica. Disse que precisava sair por alguns instantes. Viu só? Então aí eu falei aquilo que a pessoa tinha falado, passei informação, mas só que ali a gente não vê que está a fala dele, né? Claro. Não, eu falei aquilo que eu queria falar. O discurso indireto é exatamente isso. Vamos para o nosso próximo exemplo. Sou a pessoa com quem falou há pouco. Ó, sou, né? Sempre está na primeira pessoa, sou, preciso, né? A pessoa que está falando. Então vamos lá ver como é que vai ficar esta frase aqui. Fica assim, ó. Disse que era a pessoa com quem tinha falado há pouco. Perceberam aí a diferença? A informação foi passada, mas só que eu que contei a informação, eu, o narrador, que contei a informação. Não foi a própria pessoa que falou. Então, é exatamente isso aí é que é o discurso indireto. Então, vamos para mais exemplos. Não li o jornal hoje. E aí fica como essa frase aí, essa oração vai ficar como? Fica assim, ó. Disse que não tinha lido o jornal. Pronto. Aqui nós fizemos a transformação aí da frase do discurso direto, onde eu estou falando, para o discurso indireto, quando alguém está falando por mim. Vamos para o nosso próximo exemplo. O que fará relativamente sobre aquele assunto? Eita, e aí? Como é que vai ficar? Fica assim, ó. Vê se você acertou aí. Perguntou-me, não é uma pergunta, não tem uma interrogação. Alguém não está perguntando o que fará relativamente sobre aquele assunto. Está perguntando. Então, fica como? Perguntou-me o que faria relativamente sobre aquele assunto. Pronto. Então, aí eu, o narrador, estou aqui na pessoa do narrador, estou aí falando o que alguém tinha me falado. Então, o discurso indireto é exatamente isso aí. Compreenderam? Sim ou não? Professora, eu compreendi, professora, ainda não compreendi. Então, se não compreendeu, você pode voltar, assistir mais um pouco, aí para esclarecer mais o teu entendimento. E outra coisa bem interessante que vocês puderam observar aí, que nós temos a presença marcante da conjunção que, não tem? Sempre tem um que,
tem um verbo mais o quê? Então, também é uma característica bem singular aí do discurso indireto. Então, meus caros, hoje nós aprendemos o quê? Hoje nós aprendemos o que é um discurso indireto, nós vimos alguns exemplos, vimos as características, né, que o discurso ele está na terceira pessoa, né, ele ou ela. Nós vimos também que aí é o narrador que fala pelo personagem, aí o personagem não tem a fala explícita, mas o narrador que fala por ele. E também vimos a transformação de frases, orações no discurso direto para o indireto. Eu creio que vocês aprenderam bastante nessa nossa aula de hoje. Então, meus caros, fiquem ligadinhos para a nossa terceira aula. Tem terceira, professora? Tem terceira, onde nós iremos falar sobre o discurso indireto livre e também nós temos a atividade. A prof trouxe umas questões bem legais aqui para vocês. Vocês vão comigo, vão me ajudar a responder, tá bom? Então, meus caros, muito obrigado mais uma vez. Não esqueça de dar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações e fique sempre por aqui, tá bom? Muito obrigado por tudo, pela companhia maravilhosa de vocês e até a nossa próxima aula.